Olá, meus queridos e minhas queridas, meus fiéis cumprimentos a todos indistintamente. Eu sou Toninho. Eu gostaria de lhes trazer hoje um pouco, explanando de forma, digamos, superficial, porque fazer uma abordagem mais acurada, com profundidade, é um pouco complexo, porque ela demanda um tempo muito grande. E nesses vídeos não dá para a gente gravar com um espaço de tempo elastizado, digamos. Mas eu gostaria de trazer para vocês hoje um pouco sobre o que é o déficit da Previdência Social. Vocês sabem o que é? O déficit da Previdência Social? Isso que todo dia passa nos jornais, os políticos aí de forma retórica falando para vocês e levando essa briga entre advogados, juízes que também estão dificultando nas demandas para que as coisas fiquem complexas e a gente não consiga ganhar as demandas de vocês, as aposentadorias, porque tudo se atribui a esse déficit previdenciário. E o que seria o diabo desse déficit previdenciário? O déficit previdenciário, na verdade, é um rombo que acomete como um câncer a Previdência Social brasileira. E como seria isso? Para que nós possamos, de forma, digamos, didática, compreendermos um pouco sobre isso, é preciso que nós tenhamos em mente duas assertivas. Veja bem, a Previdência Social, ela é formada a questão da arrecadação por a contribuição do trabalhador, que ora é 8% ou 11%, descontado no contra-cheque do trabalhador, e a outra parte, que são 20%, é pago pelas empresas, que vai para o caixa da Previdência Social. Esse dinheiro forma um montante para que a Previdência pague aqueles que estão na inatividade, seja aposentado por invalidez, pensionistas, seja também a questão do pessoal de aposentadoria por tempo de contribuição e aquela coisa toda, auxílio-doença, etc. e tal. Então, o déficit da Previdência Social é montado nesse pedestal, ou seja, quando as contribuições são menores do que a arrecadação, ou seja, a arrecadação, que são as contribuições, são menores do que o valor que a Previdência tem em caixa para pagar as pessoas que estão na inatividade, gera-se um rombo, um déficit, uma palavra mais técnica falando, tecnicamente falando. O déficit da Previdência Social nada mais é do que um rombo, ou seja, a Previdência arrecada das pessoas que estão na atividade para pagar aquelas que estão na inatividade e mesmo assim não consegue cobrir essa folha de pagamento. Então, quem é que chega para poder cobrir essas despesas? O Estado brasileiro, a União. Então, forma-se um sistema tripartite, ou seja, os pagadores, que são, na verdade, os contribuintes, os recebedores, que são as pessoas que estão na inatividade, e a complementação paga pela União, o que faltou no caixa da Previdência para pagar essas pessoas, que é a cobertura desse rombo da Previdência Social. É o que nós chamamos de déficit previdenciário. Então, no mundo de hoje, é muito comum a gente ouvir isso, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Por quê? Nós estamos chegando num mundo em que as pessoas estão tendo uma longevidade cada vez mais ampliada devido, graças a Deus, os avanços da medicina, etc. e tal. Então, essas pessoas vivendo mais, elas vão demandar mais benefícios da Previdência Social. Então, do outro lado, a questão também da empregabilidade. Como vocês sabem, com a química fina, a robótica, o know-how, a tecnologia de ponta, a empregabilidade tem diminuído, porque as empresas estão cada dia se modernizando e o trabalhador está sendo trocado muitas vezes por robôs para fazer aqueles serviços mais grosseiros. Então,
essas pessoas não deixam de contribuir para a Previdência, exacerbando ainda mais essa falta de dinheiro nos caixas da Previdência Social. Por outro lado, nós também temos a questão da informalidade. Como vocês sabem, juntando a informalidade e o desemprego, nós temos 70% do povo desempregado, do povo brasileiro desempregado. E nos outros países também a questão não é brincadeira não, é por aí, nesse patamar. Então tudo isso gera-se um déficit da Previdência Social. Por quê? Porque com o povo desempregado na informalidade, essas pessoas não contribuem para a Previdência Social. E o número de pessoas que já estão recebendo benefício, que é aqueles que estão na inatividade, eles cada dia mais crescente, eles demandam um determinado valor em dinheiro que tem que a União cobrir. E daqui a uns 20, 30 anos, eu acho que esse sistema vai ficar bastante deteriorado se não tomarmos as devidas medidas. Não uma reforma previdenciária tal qual nós tivemos agora, que foi a 103, a emenda constitucional 103/2019, que sacrificou só o pobre trabalhador brasileiro. No judiciário existem as grandes pensões, os grandes salários, as grandes aposentadorias. No legislativo, as grandes aposentadorias. Agora, no regime geral de previdência social, cujo teto era 5 mil, agora são 7 mil e alguma coisa, onde a grande maioria do povão, o trabalhador brasileiro, como é que se diz, busca para se aposentar, esse sim, a reforma atingiu em cheio essas pessoas. E são a classe mais sacrificada brasileira. Portanto, é uma reforma que cá para nós não condiz com a realidade jurídica, né, e sociológica do país. Então é preciso que os políticos pensem de uma forma mais coerente para podermos distribuir e darmos cada um o que é seu nesse país, porque essas questões jurídicas, da forma que é colocada de cima para baixo, acaba justamente prejudicando aqueles mais fracos, que foi o caso da reforma previdenciária que tivemos agora há pouco, a que eu acabei de citar para vocês. Sem falar também nas questões dos dinheiros que são tirados da Seguridade Social através das DRUs. O que são as DRUs? As DRUs são desvinculação de receitas da União. Tem certos tributos, contribuições, taxas que são feitas para a Seguridade Social, para a Previdência, justamente já carimbada para serem pagas justamente às pessoas que estão se beneficiando da Previdência Social. Então, o que foi que o governo criou? A desvinculação de receitas da União, ou seja, 8%, 10%, acho que até mais, 12% de receita, 20% não me parece, são desvinculados desse carimbo e gasto para o governo gastar em outras coisas, deixando a Previdência Social e a Seguridade descoberta. Por isso, aumentando ainda mais o rombo na Previdência Social. Então é preciso que nós fiquemos mais atentos com essas questões e num debate, digamos, mais coerente, tracemos uma linha e possamos cobrar dos nossos políticos uma reforma bem mais coerente, mais aconchegante, que caiba no bolso e na mente das pessoas, porque a gente não pode aceitar as coisas da forma que está sendo colocada. Então, o déficit previdenciário é isso, ele existe, é real, não é mentira. E a questão tem que ser atacada simplesmente a questão do desemprego e da informalidade, porque a questão das pessoas envelhecerem e ficarem cada dia mais tempo recebendo da Previdência, a gente não pode fazê-lo. Por quê? A gente não pode sair matando os velhinhos por eles receberem da Previdência e gerar bastante demanda de receita. Então, onde é que nós vamos atacar? Nós vamos atacar na questão do desemprego, para aumentar a contribuição, na informalidade, acabar com a informalidade para que o povo contribua, e uma legislação trabalhista mais adequada para que as empresas também contribuam e sejam fiscalizadas para que não haja sonegação, além das questões de isenção previdenciária. Como vocês sabem, no nosso país, muitas empresas são isentas de pagar as contribuições previdenciárias, aumentando ainda mais essa falta de caixa, essa falta de dinheiro, com o rombo da Previdência Social, que é preciso, com isso, o governo cobrir
esse rombo para que a Previdência tenha uma certa garantia e os benefícios lá na ponta da rama seja recebido por as pessoas. Mas da forma que está, eu creio que não vai demorar muito tempo, nós vamos ter um estouro, tá entendendo? É por isso que a gente deve se preocupar com essas questões do déficit previdenciário, e principalmente num país como o nosso, em que a massa de desempregado, de informalidade no emprego está muito grande, e isso acarreta na falta de contribuição e, consequentemente, no pagamento dos benefícios das pessoas que estão na inatividade. Portanto, gostaria que vocês ficassem com isso gravado, que o déficit previdenciário, na verdade, é a falta de dinheiro de receita para pagar aquelas pessoas que estão na inatividade, ou seja, existe muito mais pessoas recebendo da Previdência do que pessoas contribuindo. Então isso gera o déficit previdenciário. E esse déficit tem que ser coberto por o governo. Tem que haver, como de fato há, toda uma correria para que o governo jogue dinheiro no cofre da Previdência Social e com isso esse déficit seja abatido, que há muito tempo nós estamos batendo nessa tecla. Em 2018 era 185 bilhões e eu creio que está passando de 500 bilhões já o déficit da Previdência Social. Se não me falha a memória, vocês pesquisem aí no Google, e que se a gente não tomar um certo cuidado, daqui a pouco nós vamos trabalhar e contribuir com 60% do nosso salário só para pagar a Previdência Social, se algo não for feito num curto prazo, porque isso não espera um longo prazo. Portanto, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado.